Boa noite. Boa noite. Como que é seu nome? Élica Ribeiro Gomes. Você é brasileira? Sim. Casada, solteira? Solteira. Qual que é a sua profissão? Trabalho de agente de combate em Limeira, muito Eu vou te pedir um favor, fala um pouco mais alto. Fica mais perto. Fala mais alto. Você tem quantos anos? 29. Já conversou com seu advogado? Já. Está inteiramente cientificada da acusação que foi feita? Sabe o motivo pelo qual foi denunciada? Sim. Vou adverti-lo que não está obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe forem feitas sem que se implique em prejuízo para sua defesa. Você mora com quem? Com minha mãe. Casa própria, alugada? Própria. Você trabalha em que lugar? Trabalho na Secretaria de Saúde. Ganha quanto por mês? 2 salários mínimos. Você tem filhos? Tenho. Que idade? 11 anos. Só um? Só uma. Tem vícios? Não. Estudou até que série? É superior completo. Em? Serviço social. Já foi presa, processada alguma vez? Não. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não. Não sendo verdadeira a acusação que lhe é feita, por que atribuíram a prática da infração a você? A quem deve ser atribuída? Se você não tem vínculo com isso, por que falaram que você tem vínculo? E quem foi que fez o crime? No caso lá, eles só me colocaram porque eu era namorado do Pedro Henrique. Pedro Henrique foi o executor do crime. No caso, disse que foi. Na época do crime, você estava lá em Porto Nacional? Tava. Você conhece as provas já apuradas? Já. Você conhecia as vítimas? Não. Tem alguma coisa legal contra elas? Não. Conhece as testemunhas? Testemunha? É, as que depuseram em juízo. Hoje? Hoje e na primeira fase. Não. Hoje só minha mãe. Tem alguma coisa legal contra as testemunhas? Não. Você conhece o instrumento que foi praticado a infração? A arma utilizada? Não. Ok. Conta tudo que se refere a esse caso, desde o começo, com detalhes. O Pedro Henrique, ele falou que ia fazer uma viagem, ele não falou para onde que ele iria, ele só falou que ia fazer uma viagem que ia mudar a vida dele. Mas em nenhum momento ele falou qual lugar que ele ia, o que ele ia fazer. Falou isso. Alguns dias antes da viagem dele, né? E aí no dia que ele foi viajar, eu tava até fazendo prova para tirar a habilitação. Foi pela manhã, eu tava me arrumando para tirar essa habilitação. Ele falou que ia viajar, eu falei, tu vai viajar mesmo, vou viajar. Aí ele falou que ia dar carona pra... Ele era um Bigolino, o nome do menino que ele falou era Bigolim. Como é que é? Bigolim. Bigolim era o apelido de quem? Do Cosmo. O Cosmo. Uhum. Ele falou o quê? Ele só falou que o Cosmo ia levar ele até o lugar que ele iria. Mas não falou aonde também. Ele não falou que onde, só falou que ia fazer alguma coisa que ia mudar a vida dele. E que o Cosmo levaria. Uhum. Tá. E aí? Aí no dia da viagem do Pedro Henrique, antes de eu sair, eu fiquei lá com ele um pouco, né? Aí eu não fiquei falando pra ele não ir, pra ele não fazer essa viagem, pra ele não sair de casa, porque ele tinha que chegar lá em casa pela manhã. Aí Por que você falou isso pra ele? Porque eu não queria que ele viajasse. Eu não sabia o que ele ia fazer, nem por onde que ele ia. Você suspeitou que ia alguma coisa errada? No meu pensamento, ele poderia fazer alguma coisa errada, mas o que eu não sei. Entendi. Porque, no caso, eles queriam fazer alguma coisa pra mudar de vida. Que coisa seria essa? Não fazia a menor ideia. E aí eu sei que o telefone dele tocou, né? Que era o Cosmo que tava vindo pra pegar ele. Aí na hora que o telefone tocou, ele mostrou o telefone assim. Aí do WhatsApp tinha a foto do Cosmo. E aí eu falei, pensei, esse desgraçado podia nem passar por aqui. Foi a última vez que eu falei com ele. Ele entrou no carro, eu não saí, eu não fui lá fora, eu não vi Cosmo e nem vi a outra pessoa que estava dentro do carro. Mas você conseguiu ver se tinha outra pessoa dentro do carro? Não conseguiu ver nada? Eu não saí fora. Eu não saí lá pra fora. Ele só saiu. Aí o Pedro saiu e entrou no carro e foi embora. Foi. Tá, e aí? E aí, quando ele já estava no destino, eu sempre mandei mensagem perguntando onde é que ele tá, onde é que você tá. Você falava, você é muito curiosa, não vou falar onde é que eu tô. Aí, quando foi, acho que tardezinha, ele me mandou uma foto de uma fachada de hotel, né? E aí eu fui pesquisar, que hotel era aquele. Aí no hotel falava que era no Hotel Pinheiro, que ficava a poucos quilômetros da rodoviária. E até nesse momento... Rodoviária de Goiânia. Rodoviária de Goiânia. Aí nesse momento eu mandei mensagem para a Ana Cássia e falei bem assim, o safado tá em Goiânia. Porque até então a gente não sabia onde é que ele estava. Tá em Goiânia. Aí eu comecei a mandar mensagem para ele, falando que dia que ele vinha, quando é que ele voltava para casa, que dia que você ia voltar para Porto. E ele nunca falava o dia. Nunca falava. Aí a última vez que eu falei por mensagem, eu perguntei, né, que dia que você vem. Ele falou, se eu não chegar até sexta, ou eu tô morto, ou eu tô preso.
Eu perguntei o porquê, ele também não falou. Essa foi a última mensagem que eu troquei com ele. No dia seguinte, eu continuei mandando mensagem, só ia um piquezinho, não ia outro. Aí foi até as mensagens que tá aí, que eu converso com a Ana Cássia, né? Que eu tava preocupado, porque eu não sabia onde é que ele tava. Ele não tava tendo WhatsApp mais. Aí foi essa a última vez que eu não vi mais o período do WhatsApp. E continuei. Aí quando foi na sexta, ele não chegou na quinta. Ele apareceu de manhã, que eu fiquei sabendo que ele tinha chegado na cidade. Mas eu não vi ele, porque na quinta-feira de manhã eu estava na autoescola, porque eu estava tirando habilitação. Aí de manhã eu estava na autoescola, à tarde fui pro trabalho, cheguei do trabalho, 5 e pouco da tarde, o horário que eu chego. Quando foi mais tardezinha, a minha comadre chegou lá em casa, chamou a gente para ir comer. Aí foi eu, essa minha comadre, e a minha filha, e o filho dela. A gente chegou em casa por volta de umas 9 horas da noite, ele já estava lá em casa. O Pedro Henrique já estava lá em casa. Ele falou que ia ficar lá, dormir lá em casa. Como eu não, quando ele ficava lá em casa, eu não gostava, porque ele ficava perto da minha filha, né? Aí eu deixei ela na casa da minha irmã, para dormir na casa da minha irmã, e voltei lá para casa. Mas em nenhum momento ele falou o que ele tinha feito. Em nenhum momento, até aquela hora ele não tinha falado. A gente ficou assistindo televisão, aí eu perguntei para ele falou que não tinha feito nada, que podia ficar despreocupada. Aí eu falei para ele, mas por que você sumiu do WhatsApp? Tu não tá respondendo mensagem no WhatsApp mais? Aí ele falou que disse que não ia mais poder usar celular e nem redes sociais. Que ele poderia ser descoberto por alguma coisa também, que ele não falou o que era, só falou isso, que não podia mais usar aquele celular e nem o WhatsApp. Eu me perguntei, mas por que você está com o celular? Porque ele estava com o celular, só não estava ligado. Aí eu perguntei o porquê. Ele falou que não podia. Isso na quinta noite. Também a gente foi dormir, quando foi de manhã, amanhecendo no dia, os policiais chegou lá em casa, derrubando a porta. Porque até então eu também não sabia o que estava acontecendo. Aí aquele monte de polícia chegou e começou aquela gritaeira, aquela coisa toda. Aí ele só perguntava onde é que tá a arma, onde é que tá a arma, onde é que tá o dinheiro, quem isso, cadê o Jabs, pro Pedro Henrique, né? Colocou o Pedro Henrique deitado na sala, assim, para fora do quarto, e começou essa gritaeira lá com ele. E nesse momento ele não deixou eu sair, deixou eu dentro do quarto policial. Falou que se eu chegasse perto, ia fazer o mesmo comigo também, que estava frente com o Pedro Henrique. Eu voltei para dentro do quarto, fiquei. Até a hora que o policial pegou o Pedro, botou em outro carro, saiu com o Pedro Henrique, e pegou eu, meu irmão, meu primo, que estava na casa, e levou para a delegacia. Tá, só um momento. Quando o Pedro Henrique chegou lá, ele falou alguma coisa de dinheiro, ele queria comprar alguma coisa, queria olhar alguma coisa? Não, comigo não. Ele só falou quando ia, que ia mudar de vida. A hora que voltou, não falou mais nada de dinheiro. Ele chegou, não falou nada comigo a respeito de dinheiro, não. Entendi. Também nunca coloquei dinheiro dele em conta minha, nunca fiz nada disso. Tá certo. Pode continuar. Aí a polícia chegou, prendeu ele, e aí? Levou ele, aí foi eu, meu irmão e meu primo para a delegacia de Porto, cedo. A gente ficou na delegacia, lá sentado nas cadeiras, né? A gente não sabia o que estava acontecendo até então, a gente não sabia o que estava acontecendo ainda. Aí o delegado de plantão perguntou assim, você não sabe o que está acontecendo, o que esse namorado fez? Eu falei, não estou sabendo. Ele falou, vai ser uma matéria muito grande que vai repercutir no jornal. Se prepara, que é coisa grande. Mas até então não falou o que era. E nesse momento a gente estava lá na delegacia, eu, meu irmão e meu primo, a gente não podia sair de lá, né? Aí passou alguns minutos, horas depois, o delegado falou que a gente podia ir embora, que a gente não tinha participação em nada, a gente podia ir para casa. E assim a gente fez, voltou para casa e seguiu a vida normal. Aí quando foi, depois que o Pedro Henrique já tinha sido preso, né, uma advogada entrou em contato comigo, falando que tinha ido visitar o Pedro Henrique na delegacia e que ele estava precisando, que ela ia ser advogada dele. Só que para isso ela precisaria de uma quantia de 10 mil reais de dinheiro, né? Tá. Eu, obviamente, não tinha esse dinheiro. Tá. E aí ela falou que, na mensagem que ela fala, ela disse assim, que se eu não soubesse quem era o cara do banho, era para me lembrar que no dia que ele viajou, eu chamei uma pessoa desgraçado, que esse desgraçado seria a pessoa que poderia dar o dinheiro para ele, né? E aí ele falou que se eu não soubesse quem era o menino, eu podia perguntar pro Gordinho, que é o namorado da Ana Cássia. Essa pessoa seria o Cosmo? Se eu não soubesse que era o Cosmo, porque eu realmente não sabia que era o Cosmo. Nunca tive contato com o Cosmo. Você chamou ele desgraçado porque ele foi pegar o Pedro, foi isso? Foi pegar o Pedro, que até então não... Entendi. Só por esse motivo que eu chamei ele desgraçado, porque ele foi lá pegar o Pedro. Tá, ela pegou e falou que a senhora podia pegar o dinheiro com o Cosmo. Com o Cosmo. Não falou Cosmo, falou a pessoa que você chamou de desgraçado no dia. A pessoa que você chamou de desgraçado no dia. No dia que ele viajou. Ah, e aí? E aí não fui atrás do Cosmo, porque eu não tenho intimidade para chegar no Cosmo falando que eu precisava do dinheiro, né? Como tá na mensagem, se eu não soubesse quem era, eu poderia falar com
Amigo da Ana. Namorado da Ana na época, que é a Ana Cássia. Quem que é a namorada da Ana? É o Feliciano. Tá, e aí? E aí eu falei com a Ana Cássia pra falar com ele, né? Ficou certo. Ele falou que ia procurar o Cosmo e ver se conseguia fazer quantia de dinheiro. Você falou com ele para ele procurar o Cosmo? Para ele procurar o Cosmo. Para pegar esse dinheiro. Uhum. Tá. Ver se realmente... O que você falou pro Feliciano? Eu falei com a Ana Cássia. Ela estava comigo. Você falou para a Ana Cássia, ó, recebi essa mensagem aqui, para o Feliciano pegar o dinheiro com o Cosmo. É isso? Isso que eu falei. Ela viu a mensagem do jeito que estava no telefone. Eu não falei para ela, porque a advogada até então falou que precisava desse dinheiro com urgência, porque ele disse que o Pedro Henrique poderia estar com risco de vida, que tinha que transferir ele do estado de Goiás para Tocantins, que era perigoso para ele, que o povo ia matar ele dentro da cela lá. A gente ficou todo mundo preocupado. Tá, aí o Feliciano foi lá pegar o dinheiro com ele. Aí é que tá. Não cheguei a saber que o Feliciano pegou dinheiro com ele. Ah, você não sabe? Não sei. Porque você foi preso? Porque eu fui presa. Quando aconteceu, a delegada, ou a advogada teve contato comigo, aí eu falei que eu ia, que o Feliciano estava procurando. Aí ela perguntou se eu tinha a quantia de dinheiro. Aí eu falei para ela que tinha arrumado 5, só que na verdade não tinha dinheiro nenhum comigo. Mas o Feliciano chegou a te avisar que tinha arrumado 5? Não. Alguém te avisou alguma coisa assim? Não, eu falei. Você falou só da sua cabeça? Eu falei para ela, porque ela falou que se não tivesse o dinheiro, ela não ficaria no caso, né? E aí eu falei para ela que segunda-feira o Feliciano ia arrumar o dinheiro. Que ela estava certa, a gente tinha conversado. Então você nem sabe se o Feliciano chegou a conversar com o Cosmo? Não sei se ele pegou esse dinheiro também. Você chegou a pegar o dinheiro, você não teve conhecimento? Eu não tive acesso a esse dinheiro. Se o Feliciano pegou esse dinheiro, eu não tive acesso. Não cheguei. Depois você também não ficou sabendo? Não fiquei sabendo, porque o combinado que eu tinha feito com a advogada era para passar o dinheiro na segunda. Eu falei para ela, não, segunda-feira. Vou cometer o dinheiro, mas segunda-feira... Mas você foi presa que dia? Dia 9, na segunda. Você foi presa na própria segunda? E você pediu para o Feliciano pegar o dinheiro que dia? Se eu não me engano, foi numa sexta que eu tinha falado com ele. Aí depois você não sabe se ele entrou em contato, como é que foi, você não sabe nada? Não sei. Eu só falei para ela que tinha dado um jeito de arrumar o dinheiro e que na segunda a gente passaria para ela. Que não aconteceu também, porque antes de qualquer coisa, eu não tinha falado com a Ana Cássia na segunda de manhã também, mas ela não tinha falado nada sobre ter arrumado esse dinheiro, não. E aí foi acontecido, fui presa meio de pouco. Nessa hora que você ficou sabendo do assassinato? Não, eu fiquei sabendo do assassinato na delegacia, no dia que o Pedro Henrique foi preso. Ah, no dia que o Pedro Henrique foi preso. No dia que o Pedro Henrique foi preso, eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, o que ele tinha feito aqui em Goiânia. Porque até então, não via o porquê dele matar 2 advogados, mudaria a vida dele. Nesse pensamento que, para mim, o que mudaria a vida dele seria dinheiro. O que ele ganharia matando 2 advogados? No meu pensamento, não tinha por que ser isso que ele estava fazendo aqui em Goiânia. Aí eu tomei coincidência disso no dia que ele foi preso, em Porto. Entendi. Aí... Pode falar. No dia 9, né, que fui presa era meio-dia e pouco, tinha acabado de chegar do serviço, estava até de uniforme, estava arrumando as coisas do serviço, aí bateu no portão, minha irmã me chamou, ela que tem um povo aqui chamando você. Aí eu saí, quem é que tá me chamando? Sei não. Aí na hora que eu cheguei lá, ela falou, não, a gente veio chamar você para dar um depoimento em Palmas, troca de roupa. Acha a primeira roupa que você achar e ir embora. Fui no quarto, vesti uma blusa, eles entrou junto comigo já, pegou meu celular, já pegou do celular de todo mundo da casa, já me levou pro quarto, mandou vestir a roupa. Eu só troquei, vesti um short e uma blusa e entrei no carro. Na hora que eu entrei no carro, eles falaram, você tá presa, a casa caiu pra você. Aí eu perguntei, vai me levar pra Palmas ou pra cá? Ele falou, não, o seu destino vai ser outro, não vai ser numa delegacia aqui não. Eles me colocaram no fundo do carro e começaram a andar comigo na cidade. Eles me levaram para beira de rio, para fazenda, que eu nunca nem tinha visto estrada deserta. Ela me ameaçando o tempo todo. Pressão psicológica, pressão física. Eles pegou a arma, botou a arma na minha mão e falou para mim atirar na minha cabeça. Eles começaram a me bater para me falar coisas que eu não sabia. Eles começaram a falar questão de valores. Eu não tinha como saber valor. Que não, o próprio policial falou aqui no começo, no dia que ele foi prender o Pedro Henrique, já tinha a história de valor lá que o Pedro Henrique estava procurando casa. Então não foi eu. Não foi para mim que o Pedro Henrique falou que estava procurando casa. Pô, uma cidade pequena. Então depois do que aconteceu, o povo começou a especular e começou a falar coisa.
que o Pedro Henrique tinha feito mandato por tantos mil, que estava procurando casa, mas para mim ele nunca falou o valor de nada e não o que estava fazendo. Mas o policial disse que eu sabia, que eu tinha que dar conta de mandante, de que ele tinha fornecido dinheiro. Eu estava dentro de um carro no meio do nada, no meio do mato, dizendo que ia me afogar no rio, ia me dar choque. Eu nunca fui presa na minha vida, eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu estava simplesmente sem reação, não sabia nem como me comportar naquela hora. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem por que eu estava sendo presa, porque eu nunca saí de Porto, para lugar nenhum, mas eu estar fazendo intermediação com pessoas grandes que eu nunca vi na minha vida. Eu sei que eu fui presa, era meio de pouco, eles andaram comigo o Porto inteiro, meio de mato, de tudo, aí depois voltaram. Eu estava gemada para trás, dentro do camburão, na parte de trás da viatura. Eles foi só falando o que eu tinha que falar, e eu fui confirmando, falando, é isso. Vai procurar o La House para imprimir o depoimento dele e mandar. O depoimento foi pego dentro de uma viatura. Eu gemada de costa, no fundo de um carro. Eu simplesmente estava falando o que mandava falar, eu estava falando. Não estava tendo muita escolha. Esse foi lá na La House, imprimiu o meu testemunho, eu assinei algemada. Minha mão estava algemada para trás, do jeito que eu estava algemada, eles mandaram assinar. Eu assinei do jeito que estava, e eles começaram de novo agora, não sei achar o Cosmo. Eu falei, mas eu não conheço o Cosmo, eu conheço o Cosmo por nome, porque eu sei que tem um balneário na cidade, e eu sei que ele trabalha nesse balneário, mas eu não conheço. Eu nunca tive contato, eu não tenho número de Cosmo, não tenho rede social comum com ele, não tenho nada. Ele falou que eu tinha que dar conta. Se eu não desse conta de achar o Cosmo, eles me levavam para o mato de novo. Eles estavam procurando o Cosmo, foi porque você disse que o Pedro mandou pegar o dinheiro com ele. Sim, eles viram na mensagem do celular. Eles viram na mensagem, isso aí, por conta disso, que chegaram no nome do Cosmo. Porque lá no através disso. Porque ele falou, quem é o desgraçado do balneário? Aí eu falei que era o Cosmo, né, que o Pedro Henrique tinha ido viajar com o Cosmo, mas eu não conhecia o Cosmo, não tinha contato de ninguém dele. Não tinha como eu saber onde é que o Cosmo estava, onde é que ele andava, não tinha nada. E eles falaram que se eu não lesse quando o Cosmo ia me levar para o mato, e dessa vez ia ser muito pior. Eu falei, me matar mesmo, porque eu não sei onde é que eu vou achar Cosmo, não sei onde é que o Cosmo anda. Aí ele perguntou, tu viu a cor do carro que o Cosmo pegou o Pedro Henrique? Eu falei, moça, eu olhei pela janela na hora que ele estava saindo, eu não saí fora, mas eu vi um carro branco, o modelo do carro não sei que cor que o carro, eu sei que a cor é branca, mas modelo eu não sei, porque eu não entendo de carro. Ele começa a ligar aí para alguma amiga sua, para irmão seu, procurar modelo de carro, como é que era. Eu, nesse momento, estava desesperada já, porque já estava mais de 3 horas da tarde. A gente começou a andar em Porto, ele começou a andar para ver se achava o Cosmo. Receberam uma ligação, disse que o Cosmo estaria na rodoviária de Palmas. Porto a Palmas, 60 km. Aí a gente veio para Palmas, eu vi na viatura, acho que era 2 viaturas que tinha esse dia, a gente veio para Palmas para tentar capturar o Cosmo. Ele perguntando o tempo todo da cor do carro, o jeito, se não tinha como eu ligar para alguém em Palmas, eu conhecia alguém em Palmas. A gente andou em Palmas, é um setor ainda, procurando o Cosmo por ligação. Ele disse que tinha, tipo, rastreamento, onde o Cosmo podia ter passado. A gente andou em algum setor de Palmas ainda, procurando. Aí depois que a gente já estava voltando para Porto, ele recebeu outra ligação, dizendo que o Cosmo estava na rodoviária. Ele recebeu uma ligação que ele estava esperando alguém na rodoviária. E foi a hora que a gente foi para a rodoviária e ele abordou e achou o Cosmo na rodoviária. Aí naquele momento foi mais outra tortura, porque eles pegaram, jogaram o Cosmo dentro do carro que eu estava, eles me jogaram pro fundo, seguraram minha cabeça o tempo todo, eu algemada para trás, e eles segurando minha cabeça no nosso lado do carro. Eu desesperada, começando a chorar, e ele mandando cala a boca, e o Cosmo gritando na frente, gritando. O que ele gritava? Certamente alguém estava batendo nele, porque ele estava gritando muito. Gritava o tempo todo gritando, e eu comecei a gritar no fundo do carro, eu precisava mandar ela calar a boca, eu não conseguia calar a boca, porque era muita agonia. Estava com medo. Aí depois dessa hora, acho que, se eu não me engano, ele foi preso umas 4h pouco da tarde, rodoviária de Palmas. A gente voltou para Porto de novo. No meio do caminho, eles esqueceram de pegar o celular, a gente voltou de novo. Cosmo seguiu viagem para Porto, a gente voltou para Palmas para pegar o celular do Cosmo, que tinha ficado dentro do carro. Ele já tinha dado a senha para outro agente, e o agente que voltou já tinha acesso ao celular dele, já foi dentro do carro, já foi mexendo já no celular do Cosmo já. A gente chegou em Porto, já eram as 6 para 7 horas da noite. E até esse momento, ninguém da minha família sabia onde é que eu estava.
Porque eles não me levaram para a delegacia, minha irmã me procurou na delegacia, foram em várias delegacias, várias vezes, o delegado nem sabia onde é que eu estava, porque nenhum me levaram para a delegacia. Então, até o momento, ninguém da minha família. Depois você chegou a prestar o depoimento na delegacia? Quando eu cheguei em Goiânia, depois de não sei quantos dias, outro, ele mandou, ele falou que era bom eu seguir o mesmo depoimento, que eu não poderia estar mudando muita coisa no depoimento para não me prejudicar no futuro. Aí eu sei que nessa caminhada de Palmas para Porto, já chegamos em Porto à noite. Eu vi a hora que ele pegou o telefone e falou assim, você pode ficar despreocupado, sua mãe já está avisada. Eu falei, mas moça, eu vou ficar presa. Ele falou, vai. Eu falei, mas você falou que eu não ia ficar presa, que eu não tinha nada a ver com isso. Ele falou, não, mas você vai. Saiu o Cosmo, vim para Goiânia. Eu falei, minha filha, como é que eu ia ficar aqui? Aí ele falou que não interessava. Estava presa e acabou. Porque o tempo todo nessa abordagem sempre falava que eu tinha minha filha, que eu cuidava dela, eu ficava com ela. Se acontecesse alguma coisa comigo, como é que ia ficar minha filha? Aí ele não quis saber de nada, não, que era mandato, eu tinha que ir, porque ia. Eu sei que a gente saiu de Porto à noite, já para Goiânia. E naquela estrada ali, eu sempre pensava que a gente não chegaria em Goiânia, né? Na estrada mesmo, a gente seria morto. Porque o meu pensamento era só esse. Porque no jeito que ele já estava ameaçando a gente, eu não pensava outra coisa. No caminho para Goiânia, teve uma hora que eles se perderam da estrada e saiu no estrada de chão. Aí se parou o carro. Naquele momento ali, eu ainda perguntei pro policial, você vai me matar agora? Ele falou, não, ninguém vai matar você agora não, para ficar se preocupado, você vai para Goiânia. E nesse momento o Cosmo estava em outro carro, ele chorava, ele gritava, ele estava o tempo todo. Ele pediu para parar o carro algumas vezes para fazer xixi. Ele não estava nem conseguindo fazer xixi, porque ele estava mijando sangue. Não estava conseguindo fazer xixi. Aí ele estava gritando muito. Eu lembro que parou o carro aí uma vez. O policial que estava no carro do Cosmo veio pro carro que eu estava, porque eles não estavam aguentando mais o grito e o show de Cosmo do carro. E ele foi seguindo viagem. Aí quando já era mais ou menos meia-noite e pouco, o policial parou o carro, porque eles que não aguentavam mais ouvir os gritos do Cosmo. O Cosmo veio o tempo todo chorando. E ele parou o carro e avisou a família do Cosmo. Ligou, não sei se foi para o irmão dele. Aí falou, o Cosmo tá aqui, ele tá bem, ele tá preso, só que ele não consegue parar de chorar. Eu tô ligando para falar que ele tá bem, que não vai acontecer nada com ele, e eu vou passar o telefone pra você falar. Aí nessa ligação o Cosmo pediu, né, pra não deixar ele morrer, e aí eu sei que depois dessa ligação que ele teve um pouco de calma, porque conseguiu falar com algum familiar dele, e a gente seguiu viagem. Aí chegando em Goiânia, o delegado sempre falava pra mim que se eu desse o nome do mandante do crime, eu seria liberta na mesma hora, eu poderia voltar para minha casa e cuidar da minha filha. Mas eu não tinha nome, não sabia quem era, não tinha como eu falar um nome naquela hora. Não sabia também. Depois que eu estava em Goiânia, acho que uns 5 dias depois, ele me chamou na sala dele para falar se eu conhecia. Aí mostrou algumas fotos ainda, eu falei que eu não sabia quem era, que eu não conhecia. E ele falou, se você me falar agora quem é o mandante do crime, eu dou sua passagem agora pra você ficar com a sua filha. Mas eu não sei, eu vou falar nome de pessoa que eu não sei, não tem como. Então, não tinha como eu falar nome porque eu não sabia. E aí, já alguns dias depois, que eu fui dar outro depoimento, acompanhado do meu advogado. E aí ele falou que era para mim não mudar muita coisa no depoimento, que isso podia prejudicar no futuro, porque eu já tinha dado um depoimento em Porto, então não precisava mudar tanta coisa no depoimento. Tem mais alguma coisa legal em sua defesa? Bom, em minha defesa, eu não participei desse crime. Eu nunca viajei, eu nunca saí da minha cidade para vir para outra cidade. Eu sou servidor do município, eu não conheço nem o prefeito da cidade, que é o cargo mais importante da cidade, eu não conheço. Como que eu ia, como no processo eu disse que eu sou intermediária, como que eu ia intermediar uma coisa dessa com pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu não conhecia? Eu namorava o Pedro Henrique tinha pouco tempo. Na faixa etária de uns 4 para 5 meses. Eu não imaginava que o Pedro Henrique estava vivendo essa vida do crime. Porque para mim ele falou que eu não estava fazendo esse tipo de coisa. Então, eu namorava o Pedro Henrique, eu vi o Pedro Henrique quando ele ia lá em casa, eu não saía com o Pedro Henrique para rua. O Pedro Henrique disse que trabalhava no Lava Jato. Como que eu vou saber que o Pedro Henrique estava esse tempo todo praticando crime? Okay. Ministério Público e assistente de acusação tem perguntas? Bom, eu vou começar reportando aqui, a senhora assistiu ao depoimento prestado pelo delegado, pelos agentes de polícia, e deve ter visto o momento em que ele disse que não a indiciou.
E a senhora diz, aqui agora, finalizando seu depoimento, que ele afirmou à senhora que caso a senhora, essa pergunta ele fez no primeiro julgamento, caso a senhora entregasse o mandante, a senhora seria liberada. E a senhora acaba de afirmar que não entregou, e como eu disse, que não entregou lá no primeiro depoimento. E eu pergunto, a senhora não entregando o mandante do crime, a senhora tem ideia do porquê que ele a liberou? Porque ele disse que tinha certeza que eu não tinha envolvimento no crime. Mas ele não condicionou a liberação da senhora à entrega do mandante? Mas se eu não sabia que era o mandante, como que ia ser liberado naquela hora? Eu não tinha ideia de que era o mandante. A senhora foi liberada? Eu fui liberada com 30 dias. Então, e a sua mãe lhe disse aqui nesses 30 dias, que ele disse que se a senhora não tivesse envolvimento, em 30 dias a senhora estaria em casa, se tivesse, estaria no quartel. Eu pergunto de novo, ele ameaçou a senhora dizendo para a senhora entregar o amante como condição para a liberação? Entregar quem? O mandante. Como condição para ele, o delegado, ameaçou a senhora para entregar o mandante como condição para a sua liberação do inquérito? Na que eu cheguei na delegacia, ele falou isso. Que se eu soubesse quem era o mandante do crime, ele pagaria minha passagem de volta para Porto, para eu ficar com a minha filha. A senhora foi torturada pelo delegado? Lá em Porto fui. Eu pergunto ao delegado. O delegado não esteve em Porto com a senhora. Delegado, doutor Raniel. Aqui em Goiânia, o mesmo que disse para a senhora que a liberaria. Não, aqui em Goiânia eu não fui em nenhum momento torturada por ninguém. A senhora estava acompanhada de advogado? Aqui em Goiânia eu estava. Quantos? 2. A senhora tinha 2 advogados. E não foi torturada nesse momento? Não. Estava à vontade para dizer o que queria dizer? Eu pergunto, estando à vontade para dizer o que queria dizer, por que lá a senhora não contou toda essa história que a senhora está contando aqui agora? Que história? Toda essa história de espancamento, de tortura, de mentiras, que a senhora não repetiu, inclusive na primeira fase. Eu poderia falar? Ele estava preso, doutor. Doutor, 2 advogados, 2 colegas do senhor a representavam, com todas as garantias. Só deixa eu fazer a pergunta. Eu vou começar o debate aqui, não. Por que a senhora não, por que a senhora não contou ao delegado que foi espancada, que foi torturada e ameaçada para confessar lá em Palmas, em Porto Nacional? O próprio delegado falou para mim que eu não podia, porque para mim não mudar tanto o meu testemunho, porque seria problema para mim no futuro. O próprio delegado. Então, naquele momento, eu sei também que, se mesmo se eu falasse, não seria confirmado como verdade. Não tinha laudo, não tinha nada. Inclusive, quando eu cheguei de Porto, eu passei na porta do ML, eu não entrei lá dentro do ML. A mulher perguntou, você apanhou? Não. Ok, pode ir. Nem lá dentro eu não fui. Nenhuma roupa minha foi tirada. Eu simplesmente passei na porta do ML. E nem entrei dentro do ML. Mas a senhora esteve em Goiânia no ML também. Roupa tirada, o corpo todo olhado. Os laudos estão aqui, não consta nenhuma lesão. A senhora explica como. Mas, em juízo, esses detalhes que a gente vai comparar quando for os debates, a senhora mudou muito o depoimento. O delegado disse para a senhora não mudar. Uhum. Por que a senhora resolveu mudar? Mudar agora ou não, lá? Agora a senhora deu uma versão, no primeiro júri a senhora deu outra versão, em plenário e na frente do juiz a senhora deu uma versão diferente. Não, eu contei, o juiz perguntou para mim o fato que aconteceu no dia. No dia que eu fui presa. No dia, eu sempre falei, todas as vezes, que eu não sabia que o Pedro Henrique tinha vindo para Goiânia. Nenhum momento eu falei que eu sabia que ele estava vindo para Goiânia cometer crime. Todos os meus depoimentos eu falo que eu não sabia que o Pedro Henrique estava vindo para cá. Eu simplesmente fui saber o que o Pedro Henrique tinha feito na delegacia, no dia que ele foi preso. Isso eu nunca mudei em nenhum momento. Disso eu não tô questionando, porque de fato a senhora, todo momento, disse que não sabia. Esse é um dos pontos que está em comum. Mas veja, a senhora disse aqui que ficou sabendo pela imprensa no dia seguinte do assassinato, dos valores, das promessas. No dia seguinte? Não, doutor James, ela fala aqui que ficou sabendo na delegacia. Ela falou aqui, o jurado é testemunho. Ela falou que na delegacia, após... Vou dar 3 dias de espaço. Vou dar 3 dias de espaço e vou ler aqui. Posso? Vamos lá. A senhora, aqui, ó. Ela falou aqui. Alegação de que tomou conhecimento do episódio dos valores envolvidos por meio de comentário na cidade, e que foi transmitido na televisão. Onde está o depoimento, excelência? Está nas nossas alegações finais e no depoimento dela, na alegação dela. É desmentida porque
essa divulgação só foi dada na prisão do seu Ney no dia 17/11. A senhora ficou sabendo da prisão, da motivação, do dinheiro, dos valores, pela televisão ou dos populares? Da questão de dinheiro foi pela população de Porto mesmo. Lá, o pessoal de Porto sempre estava comentando sobre valores. Certo. Vamos mais. A senhora esteve no IML em Goiânia? Passei no ML? Esteve no IML em Palmas? Não. Em Porto Nacional? Não. A senhora disse que esteve lá, a moça falou, oi, aqui, como é que tá? Você não está machucado? Mas aqui em Goiânia a senhora esteve? Sim. Foi examinada? Não. Nem o médico? Eu cheguei de manhã em Goiânia, passando pelo ML. Ninguém tocou em mim. Ninguém mexeu comigo, ninguém tirou roupa, só fez pergunta. Falei que não e voltei, fui pra cela. Só alega que Cosme gritava no outro carro. Esses gritos que a senhora ouvia, o carro estava parado em movimento? Quando parava o carro. Porque com os gritos dele, os policiais, na hora que eu falei aqui, parou o carro, porque eu não estava aguentando os gritos dele. O policial que estava no carro junto com ele pediu para trocar de carro, porque eu não estava aguentando, porque ele estava gritando no outro carro. E os gritos que eu falei que eu ouvi do Cosmo foi na hora da prisão, que eu fiquei junto com ele, dentro do carro. Amanhã a gente vai fazer a comparação dos depoimentos da senhora, eu só quero perguntar o seguinte. Os depoimentos que a senhora presta, desde Porto Nacional até hoje, são fidedignos ao fato? São os mesmos desde o início? Sim. A senhora disse a mesma coisa sempre. Eu posso passar esse jurado para ser tranquilo? Pode ser que mude alguma coisa, porque nenhum depoimento vai ser igual todas as vezes. Na essência, é o mesmo? Na essência, sim, porque eu não cometi crime. É isso que eu queria saber, que é mais uma pergunta. Dona Élica, boa noite. Boa noite. A senhora disse que recebeu ameaças, tortura, né? Quando a senhora estava representada por 2 advogados, nenhum deles chegou a falar para a senhora que poderiam representar na corregedoria da polícia contra esses policiais? Perguntou para mim, eu falei, não. Certo. A senhora falou que ao chegar ao IML, né, te perguntaram se a senhora tinha alguma lesão. A senhora falou, não tenho lesão. Por que a senhora falou isso lá? Porque, assim, o funcionamento do IML, nós sabemos como é. A senhora fica numa sala com o médico. Não fiquei. Não fiquei em sala com o médico. Entendi. A senhora falou no depoimento prestado na delegacia de polícia sobre os valores de 100 mil e 500 mil, caso o crime desse ou não certo, caso fossem ou não presos, né? A senhora soube disso por quem? Lá na cidade. É o comentário da cidade, não foi palavras minhas e nem do Pedro Henrique falando para mim. Depois que o Pedro Henrique foi preso, eu não tive contato. Que nem o delegado falou que provavelmente o Pedro Henrique falou valores para mim. Eu não vi o Pedro Henrique depois disso. O Pedro Henrique chegou em casa de noite, foi de manhã. Eu não conversei com ele sobre isso, ele não chegou comigo sobre isso. O Pedro Henrique, quando chegou na casa da senhora, ele chegou já para pernoitar? De noite, sim. Quando eu cheguei, já estava lá. Certo. E tinha uma arma também com ele. Onde que vocês guardaram essa arma? Eu não guardei em lugar nenhum. Quando eu cheguei, ele já estava em casa. Então pode ser que ele guardou essa arma antes de eu chegar. Mas a arma foi guardada debaixo do seu colchão. A senhora deitou e não percebeu que tinha uma arma lá debaixo? Não. Porque se coloca 1 grão de milho, dá para perceber. E uma arma, não? Não percebi arma nenhuma debaixo do colchão. E o colchão é alto. Bem alto. Então não teria como eu perceber a arma debaixo dele. Não, peraí, não acabei de ver. A senhora afirmou aqui que não conhece o Cosme. Não conheço. Mas hoje mesmo, no início do seu depoimento, a senhora disse que o Cosme passou lá para pegar o Pedro Henrique. Como eu já falei, quando o Cosme ligou para o Pedro Henrique, ele me mostrou a foto do Cosme. O Cosme é dono do Porto Nacional. Eu já vi o Cosme de vista. Eu não estou contada com o Cosme, não sou de conversar com o Cosme. Então vamos lá. Então a senhora conhece o Cosme, só não tem intimidade com ele. Mas melhorou bastante.
perguntar aqui. Pessoal, a senhora conhecia o passado do Pedro Henrique? Sim. Sim. E havia promessas de que ele não voltaria a delinquir. Como foi esse estabelecimento dessa relação? Com o Pedro? É. Então, quando eu comecei a ficar com o Pedro, ele não estava nessa vida. Pelo menos que ele me falava, né? Eu tinha acabado de sair de um casamento de 11 anos, que é o pai da minha filha, e eu comecei a namorar o Pedro justamente para esse esquecimento, que foi a pior escolha da minha vida. Mas... Por quê? Por quê? Porque eu fiquei presa, fiquei longe da minha filha, fiquei sofrer num júri popular, por um crime que eu não fiz. Não foi a pior escolha da minha vida ter ficado com o Pedro Henrique. Nem condição. Mas a senhora disse uma escolha. A senhora foi escolha. Eu acabei de falar que eu não quis voltar com o pai da minha filha, porque eu queria simplesmente esquecer o pai da minha filha. No meu pensamento, se outra pessoa, eu esqueci o pai da minha filha. Eu tinha um casamento de 11 anos. O pai da minha filha me veio da 11 anos hoje. Então, eu comecei a namorar com o Pedro Henrique nessa época, para mim esquecer ele. Então, na parte de escolha, a pior escolha que eu fiz na minha vida foi ter namorado o Pedro Henrique e ficado com ele. Entendi. E a senhora acreditava que ele tinha largado a vida? Sim. Ele estava trabalhando no Lava Jato. Eu não tinha contato com o Pedro Henrique, de ir em casa que ele estava ficando, de sair com o Pedro Henrique para a rua. Ele ia lá em casa. Eu não ia na casa dele. Então, ele estava bem tranquilo. Ele não ia em casa. Entendi. Outra coisa. A senhora diz e xinga o Cosme de desgraçado porque ele pegou o Pedro Henrique para ir para Goiânia. A senhora, naquele momento, presumiu que estava acontecendo alguma coisa errada e ruim. Não, como eu já falei, eu não queria que ele viajasse. Eu não sabia para onde é que ele ia. Então, por eu não querer que ele viajasse, eu chamei o Cosme desgraçado, porque eu não queria que o Cosme levasse ele em determinado lugar. Mas por ciúme ou por medo dele aprontar alguma coisa? Não sabia o que ele ia aprontar. Não tinha como saber. Então, eu fiquei com medo dele sair e fazer alguma coisa. Nesse momento, ele já tinha dito para a senhora que viria para Goiânia fazer uma. Quando é que ele disse para a senhora que viria? Não, para Goiânia não, que sairia, que iria fazer uma coisa que ia mudar a vida dele. Quando é que a senhora disse isso? Quando é que ele foi que ele disse? Ele falou só antes da viagem. Não foi no dia da viagem. Antes da viagem? E que o Cosme o levaria? Não, no dia que ele falou, que ele mostrou o celular na ligação. Na foto eu vi que era o Cosmo. Então, eu contava a mensagem com Billy. Então vamos lá, vamos contemporizar. Ele, dias antes, disse para a senhora que faria uma coisa que mudaria a vida dele. Sim. No dia dele sair, que a senhora não sabe para onde, ele disse: o Cosme vai me levar. Foi isso? Mostrou a foto do celular. Isso. De quem eu levaria? De quem eu levaria. A pessoa está vindo me pegar, alguma coisa assim, né? Para que o Bigolinho passava para ele. Então, já. Entenda, nesse momento, fora do seu controle, a senhora já então percebeu que ele estava indo com o Cosme fazer algo errado ou algo que poderia dar problemas. Como eu falei, de que jeito eu não sei. Entendi. Eu não tenho mais perguntas. Você tem, doutor? Tem. Eu pedi para colocar aqui no telão. Não está muito bem uma definição muito boa, mas é uma conversa que a senhora teve com a Ana, sua amiga Ana. Essa conversa é do dia 28, prefiro ver aqui pelo laptop. Essa conversa é do dia 28, no dia dos fatos, e era mais ou menos 8 horas da noite. A sua amiga Ana pergunta para a senhora: falou com ele hoje? Não. A senhora responde: não. Mais ou menos se der para aumentar, falou com ele hoje? Não. A senhora fala: não, sei que não está com boa definição. Aí sua amiga pergunta: obrigado? Perdão, eu tenho impresso aqui com a qualidade de resolução bem. Que já está dando. Data, horário, um horário bem claro. Se o senhor precisar. Não, eu posso deixar o notebook com ela e leio aí com o seu impresso. Posso deixar o notebook.
Seu impresso. O meu tá bem legal. Assim. Então pega o meu óculos. Está muito pequeno, né? Daí a sua amiga pergunta, senhora, foi fazer o negócio? Doutor, eu estou mostrando para ela aqui, tá? Viu, doutor? Você pode ver em qual parte do relatório? Folha 645 Sim. no PDF dos autos, mesmas folhas. Foi fazer o negócio, se referindo ao seu namorado. Uhum. Ele diz que se não chegasse até sexta, tá preso. Ela fala, Deus é mais. Tipo, sabendo que ele está indo fazer coisa errada, a conversa de vocês é nesse nível. Sabendo que ele vem aqui cometer crimes, Deus é mais. Ele invoca a proteção de Deus. Ou morto. Com fé em Deus, não, sua amiga fala. O meu, essa semana, está um santo, que é o Feliciano, o dela, que já foi mencionado aqui tantas vezes, né? Uhum. O meu, essa semana, a senhora disse, comprou celular, aí a gente desce na folha de baixo. Né? A senhora mostra muita apreensão, a senhora fala medo, difícil, doendo, muita apreensão, porque ele não dá notícia. Isso nós ainda estamos no dia 28, o dia que o crime cometeu. Nós estamos falando aqui de 21 horas. Uhum. Ele está na estrada nesse momento, voltando para casa. E eu não tenho acesso com ele. Certo. Aí a senhora fala no dia... e sua amiga tentando te consolar, que vai dar tudo certo. Nesse momento, a senhora já sabia que ele tinha vindo aqui cometer um crime, porque a senhora falou que no dia 28 de tarde, entrou na internet para consultar o que teria acontecido em Goiânia e descobriu que os advogados teriam sido mortos. Que eu também falei que não havia nenhum motivo de ter sido ele. Certo. Aí a senhora fica aliviada, porque no dia 29, a senhora responde para ele, ele chegou. Estou aliviado. Dia 9, excelência. Não, doutor. Dia 29 de outubro. Dia 29 de outubro. Ah, tá. O senhor tá em cima, eu tô embaixo. É. Aí a senhora disse que está aliviada. Então, assim, aí a senhora começa falando a mil coisas, sua amiga fala, nunca pensei que ele ia fazer isso na vida, a senhora, ninguém pensou. Isso aqui, vocês estão provavelmente levando por base o print seguinte. Esse que já é do dia 9. Pois é, no dia que eu já fui presa. A gente está falando que a gente nunca imaginou que ele ia vir para Goiânia matar advogado. Nunca que a gente pensou que ele ia vir. No dia... Dia 9 é o dia que ela vai presa. Nunca passou pela minha cabeça nem da dela, porque, como ele já falou, que ele não estava fazendo esse tipo de coisa. Como que a gente ia imaginar que ele ia vir por a cidade matar 2 pessoas? A mensagem está bem clara falando sobre isso. Sim. Preocupação. A senhora soube que ele matou as pessoas no mesmo dia do fato? Eu soube que ele matou as pessoas na delegacia. Entendi. Não é, porque aqui no dia 31 de outubro, a senhora compartilhou a notícia da morte Sim, com a amiga. Sim. Tá vendo? Cada vez na conversa. Eu sabia. Sim. Que nem eu já falei no departamento. O Pedro Henrique não estava dando notícia. E eu vim procurar a notícia do Pedro Henrique. E aí eu vi que em Goiânia tinha um advogado. E eu comentei com ela que não tinha como ser o Pedro Henrique. As mensagens não foram restantes, né? Porque não tinha como ser o Pedro Henrique. Porque o que ele ia ganhar, mudar de vida, matando 2 pessoas? Não. Me intriga muito em nós ter essa conversa. Intriga muito a senhora que no dia 9 de novembro teve essa conversa com a Ana. Urra! E o cara passasse o dinheiro, dava certo. Dava. Tá aí, mas assim, né? Dava. O corre mais furado do mundo, nem me fale. Só fudeu a vida. Responde toda. Me liga. Presta não. E aí as ligações. O que significa o corre mais furado do mundo? A coisa que ele fez, que foi a coisa mais cabeça de advogado. Que foi a coisa pior que ele teve na vida, porque acabou com o advogado. Se o cara passasse o dinheiro, que dinheiro é esse? O dinheiro do Cosmo, que é para pagar o advogado. Já é no dia da mensagem que o advogado já tinha mandado pedir dinheiro. Não tinha dinheiro nenhum envolvido atrás. Essa mensagem foi supostamente depois do crime, dia 9. Mas o dia que eu fui presa. Certo. Então, o dinheiro que tá falando aí é o dinheiro para o advogado. Se der certo, paga o advogado. Mas a conversa... Faz a lição, mas o dinheiro foi passado. Oi? 5 mil foram passados. Para quem?
Está aqui nos autos. Não foi passado dinheiro pra ninguém. Você disse que fosse os autos, onde está o comprovante de dinheiro, R$5.000. Doutora, isso aqui é como se fosse lavagem de dinheiro. Isso aqui é prova testemunhal. Vamos lá. Os autos, não, mas aonde que estão os autos? Foi passado 5 mil. A conversa dele. Vamos. Ô, Jefferson, faz a pergunta, porque senão a gente vai acabar hoje. Amanhã nos debates põe esse áudio aí. Né? Está aqui no áudio. É prova testemunhal, é prova como qualquer outra. Vamos lá. Olá, Érica, tudo bem? Sou Gabriela, advogada, de Goiânia. Oi, tudo bem. Preciso do contato da mãe do Pedro. Está tudo bem com ele? Estive com ele agora. Ele falou que estou precisando. Precisando de alguma coisa? Falei com ele agora sobre o menino que você chamou de desgraçado na viagem. Quem é o menino que a senhora chamou de desgraçado na viagem? Sabe qual é? Sim. É para você ir lá no banho, procurar ele e pegar 10 mil. Essa conversa existiu? Sim. Disse também que você sabe quem é. Pode comprar a moto. Sabe quem pode comprar a moto. Quem podia comprar a moto? No caso, eu não sabia que eu comprar a moto para entregar para o Feliciano, que ele saberia o que fazer com a moto. Ok. Então são situações distintas. 10 mil e moto são situações distintas. Veja, os 10 mil que o Cosme passaria para ele não tem nada a ver com a moto. Eu simplesmente falei para o Feliciano pegar a moto. Inclusive, ele pegou a moto. Okay. Então, o que ele foi feito com a moto, eu também não sei. Se você precisar, pode ir no Gordinho. Quem é Gordinho? Feliciano. Namorado da menina, para ele te levar. Me avise o que deu, que ele está esperando voltar de tarde para falar com ele. Tá bom. Oi, conseguiu localizar o rapaz? Eu não estou vendo. Está tampado 6 de novembro. Não, acho que não, está printado. Não dá para ler ali. Tentando, já falou com ele, esperando a resposta. Falou com ele, 2 áudios. Falei com o rapaz, segunda-feira vai passar, sobre a moto. Amanhã cedo vou passar os recados. Vamos procurar, ainda não, vamos procurar o computador. Desce, por favor. Érica, alguma novidade sobre o dinheiro, uma moto, para eu passar para ele? Vai perder a moto. Vou falar, desce. Que dia que é esse diálogo, Excelência? Dia 9 de novembro. Qual horário? Dia 9 de novembro. Eu vou só auxiliar aqui. Doutor, essa história dos 10 mil reais está no primeiro depoimento prestado por ela, o qual foi posteriormente referendado perante 2 advogados. Nesse momento... Essa é inquisitorial. Vamos debater a prova aqui. É o momento de enxugarmos a prova. Doutor, o senhor tem que compreender que é impossível fazer isso que o senhor está propondo, porque a cada depoimento ela traz uma versão nova. E eu digo ao senhor, qual é o interesse dela, cada vez que é ouvida, mudar a versão, é porque a versão anterior não deu certo. É por isso, não funcionou. Aí ela muda a versão para ver se agora dá certo. Eu quero ler um trecho desse depoimento e depois ela... Gente, por favor, então, senão a gente não acaba hoje. Faz o seguinte, a defesa pergunta na hora dela. Doutor promotor, essa prova trazida aqui, ela deve ser levada aos jurados, por favor, Lê. Eu vou só ler isso e eu encerro. No depoimento dela, já que houve essa interrupçãozinha, só me permite um registro, por gentileza, doutor. Me parece que o contexto das ordens dessas mensagens não estão numa sequência cronológica. Pode falar. Não, doutor, só um registro de que é exatamente pelo fato de não ter ocorrido a extração desses dados, desse aparelho celular, só vai ser utilizado nesse as partes seguintes. Este é o momento de fazer perguntas para a ré, tá? Essa questão aí dos horários,
da ordem que é, isso aí vai ser debatido. Então, nos debates, as partes vão esclarecer os jurados, eles vão ficar assim. Então, promotor, vamos fazer a pergunta. Só o título, então, a defesa que está sendo utilizada, a prova foi contestada repentinamente por isso. Só o título. Só uma colocação, e eu encerro aqui. Só porque ficou polêmica em relação a esses 10 ou 5 mil reais, o doutor disse que não tinha recibo, não tinha essas coisas. Ela disse no depoimento dela à polícia o seguinte: que não foi buscar o dinheiro, a declarante disse para um homem chamado Feliciano, que é o marido da amiga dela, com quem ela conversava pelo WhatsApp, buscar o dinheiro. Aponta que Feliciano foi até o local e pegou uma quantia de 5 mil reais e disse que pegaria o restante depois. Então, esse dinheiro existiu e esse dinheiro foi entregue para ela. Mas não chegou na minha mão, como você mesmo falou, Feliciano, esse dinheiro não chegou na minha mão. Um minuto, por favor, um minuto. Isso é sério. Esse dinheiro não chegou às suas mãos? Não chegou. Prova técnica, eu quero que você diga que isso aqui não é verdadeiro. A gente mandou mensagem mesmo. A respeito do dinheiro, eu consegui na tarde. Ele falou que essa semana vai me dar o restante. E a questão da moto, não consegui resolver ele porque a Asca não está quitada. A documentação dela aqui está com o documento em dia, mas não está quitada. Aí, por esse motivo, eu não sei como vou vender ela. Voltando ao questionamento aqui do meu colega. Essa versão com a voz da senhora, que a senhora está com o dinheiro, é verdadeiro ou não? Sim, como eu já falei no começo, eu expliquei o motivo. A advogada falou que não continuaria com o caso se não tivesse dinheiro. E eu falei que estaria com 5 mil e que pegaria os 5 mil depois. Mas eu não cheguei a pegar o dinheiro. Na minha mão, eu não peguei. Tá certo. Então, está tudo certo, o dinheiro está aqui, tem uma técnica. Tem prova técnica do dinheiro, excelência. Ela já explicou aqui exaustivamente que ela falou essa história do dinheiro, não só. O Ministério Público, presidente da acusação, tem mais perguntas? Não, gente, vamos. As defesas têm perguntas? Pode começar por último. Passou por isso aqui, imagina na delegacia. Só um minutinho. Recording stopped. Recording in progress. Ok, pode voltar. Boa noite, Hélio. Boa noite. É um triste momento. Até estava ouvindo, revendo alguns depoimentos da senhora. E a senhora, a dado momento, falou assim: só balançava a cabeça que sim e que não no momento da sua prisão. O policial também falou que a senhora estava desalgemada, ele estava lhe perguntando com tranquilidade. Eu vou exibir uma parte do depoimento da senhora, constituído na delegacia, parte de trás de uma viatura, em Porto Nacional. A senhora me confirma se é esse vídeo que aconteceu no primeiro momento que a senhora foi presa. A senhora se recorda? Solta o vídeo. Tranquilo. O rosto não está inchado. Não, solta na íntegra. Solta na íntegra. Não, se Vossa Excelência permitir, viver o corte do delegado, solta na íntegra. Esse é o vídeo na delegacia Porto Nacional. Não, vai ser soltado, só está plugando áudio, melhor, para todo mundo ouvir com excelência. Se a senhora fala valores que foi a senhora mesmo que aventou esses valores. Dia 9 de novembro de 2020, cidade de Porto Nacional. Qual que é o seu nome completo? Ribeiro Gomes. Nome da sua mãe? Só uma coisa, Ribeiro Félix. Qual é a data de nascimento sua? 3/9/93. Você foi informada que você estava sendo preso temporariamente, suspeita de ter participado do homicídio de 2 advogados, lá em Goiânia, dia 28 de outubro de 2020.
conforme conversado, você tem alguma participação nesses crimes? Eu não, senhor. Qual é a sua relação com o Pedro Henrique? Eu vou namorar. Quanto tempo você está com o Pedro Henrique? 5 a 6 meses. Pedro Henrique, ele tem que tipo de fama aqui em Porto Nacional? Matador. Matador. Você tem conhecimento que ele é autor dos homicídios lá em Goiânia? Eu fiquei sabendo dos homicídios depois que saiu da mídia. Antes do cometimento, você não tinha conhecimento? Certo. Esse homicídio, que segundo o Pedro Henrique, teria acontecido durante uma tentativa de roubo, do que você sabe, foi de que forma? Foi um homicídio encomendado? Pelo que saiu depois da história, poderia ser um encomendamento, né? Receberia dinheiro para isso. O valor que ele receberia qual é? Eu sabendo que seria 100 mil, se tivesse tudo certo, e 500 mil se tivesse alguma coisa errada. Alguma coisa errada significa se ele chegasse a ser preso? Certo. Quem mais teria participado? Corta o vídeo. Acabou o vídeo. Não tem continuação desse vídeo, essa pergunta. Não, posso exibir. Mas sem continuação. Não, gente, não precisa exibir, não. Faz a pergunta para ela. Faz a pergunta para ela. Sabe ler e escrever? Sim. A senhora consegue escrever seu nome? Sim. A senhora foi presa dia 9. Dia 9 foi colhido seu depoimento em Goiânia? Não. Não foi colhido depoimento dia 9 em Goiânia? Não. Mas o cabeçalho disse que dia 9 foi colhido em Goiânia. O doutor 9 de novembro de 2020 citou esse depoimento como um depoimento anômalo. A senhora sabe escrever seu nome? Essa aqui é a assinatura que está no depoimento. Eu escrevi com a mão algemada. Obrigado, silêncio. Mais alguém? Mais alguma? Pode usar o meu aqui. Angélica. Boa noite. Érica, em relação ao depoimento onde se fala que foi entregue ao Pedro Henrique pelo COSB R$4.000, o senhor confirma isso? Como eu falei, todos esses questões de valores eram comentados da cidade. Não foi eu que inventei esse valor. Eu nem cheguei a ver Cosmo. Como é que eu poderia saber que o Cosmo deu R$4.000 para o Pedro Henrique viajar? Eu tinha que falar o que ele estava falando para me falar. Eu só concordei. Você não sabia disso? Eu sabia o que ele falou, né? Valores. Falei, é o comentário de Porto. É o pessoal de Porto que está comentando. Não sou eu que estou comentando. Ele falou, você concorda? Concordo. É 500 mil. No restante do vídeo, acho que já teve. Falando que eu tinha que falar quem era que estava no... O delegado, ele citava e você concordava. É só para esclarecer aqui, o promotor disse que o delegado não foi te prender. Quem foi que te prendeu lá em Porto Nacional? Não foi o delegado? Foi o delegado que foi lá que te prendeu? Foi o delegado. Eu não sei, mas foi. Aquele estava aqui? Aquele estava aqui hoje. Mais cedo? Sim. Satisfeito nessa. Érica. Oi. Boa noite. Boa noite. Com quantos anos você passou no concurso público? Eu tinha 17 para fazer 18. Você ainda estuda? Trabalha? Trabalho. Fazendo um curso técnico na minha área. E depois desse fato, você teve contato com o Pedro Henrique? A gente ficou na mesma cela, na mesma delegacia. Lá na delegacia somente, né? Depois disso, não mais. Não. E ele falou alguma coisa para você? Eu só perguntava, por que você está aqui? O que aconteceu pra você estar aqui presa? Eu não sei. Eu só estou aqui, minha vida lá sozinha. Você sabe muito bem que só eu que vivo com ela. Como é que ela está lá agora sozinha desse jeito? Eu estou aqui nesse lugar. Você vivia com o Pedro Henrique morava com você, tinha roupas do Pedro Henrique na sua casa? Não. Onde que o Pedro Henrique morava? Com quem? Ele morava na casa de amigo. Tem vez que eu mandava mensagem para ele, tá onde? Tô na casa do amigo, ao setor. Outra hora, tá onde? Tô na casa do gordinho. É assim que ele vivia. E ele trabalhava lá com esse gordinho, com o Feliciano? Era no Lava Jato.
Satisfeito, silêncio. Senhor jurado, alguém tem pergunta? Não? Pode encerrar. Ela sai. Recording stopped.